Bom, boa noite a todos. Primeiramente, pedir muitos perdões pelo atraso aqui. Quem fala é Roberta Salles, da PABB. Vou fazer uma breve descrição. Sou uma mulher de pele morena, cabelos escuros, longos. Estou usando um fone de ouvido preto, a camisa da PABB preta e cinza. Tá? Boa noite, David, nosso intérprete, e o nosso convidado de hoje, Caio Souza, que vai falar sobre a garantia dos direitos da pessoa com deficiência durante a pandemia, em função também desse Setembro Verde, né? Um mês que se destaca por uma série de questões, dentre elas a questão da luta da pessoa com deficiência, a luta nacional, Dia Nacional, né, da luta. Caio. Bom, primeiramente, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Quero pedir desculpa a vocês pelo fato de não ter entrado antes na live, né? A falha foi minha, eu estava numa reunião anterior, a reunião demorou muito para acabar, e por conta disso eu acabei me atrasando mais do que esperado. Eu esperava atrasar apenas 15 minutos e acabei me atrasando 30, por isso eu peço 1 milhão de desculpas a vocês, né? Não é a forma correta, não foi a melhor maneira, mas lamentavelmente eu não tive como sair da outra reunião antes de vir para cá. Eu agradeço a PABB, parceira de longa data da comissão, né? A gente tem uma parceria de muitos outros momentos, então eu agradeço o convite de estar aqui com vocês, muito bom poder estar nesse espaço e poder falar também um pouquinho sobre direitos da pessoa com deficiência. Quando a gente pensa no direito da pessoa com deficiência, e eu participei de um evento com a Roberta essa semana, e a gente estava tratando exatamente sobre direitos da pessoa com deficiência pela Defensoria Pública, uma parceria do CEPED com a Defensoria Pública, e a gente teve a possibilidade, a gente teve a oportunidade de debater a temática da pessoa com deficiência. O principal que a gente tem hoje para a pessoa com deficiência é a questão de você ter uma garantia da empatia, uma garantia da alteridade. É fundamental que nós possamos garantir o que é de direito para a pessoa com deficiência como direito e não como favor. Esse ponto é um ponto que a gente tem que começar qualquer diálogo. E qualquer diálogo, por que eu digo isso? Quando a gente trabalha a questão da pessoa com deficiência, direitos básicos como cidadania, dignidade, promover o bem de todos, construir uma sociedade livre, justa e igualitária, eles são fundamentais. Vou fazer uma breve pausa, só porque eu não fiz uma descrição prévia, né? Eu comecei tão acelerado de estar atrasado que eu acabei esquecendo. Então, vamos lá. Eu sou branco, tenho barba, um óculos redondo cinza, cabelo liso preto, uma camisa azul quadriculada, branco e azul, e atrás de mim tem uma estante, para cá, tem uma estante de livros, né, com vários livros, uma biblioteca de livros. Eu já fui batizado, eu tenho sinal. David, meu sinal é esse aqui, que eu tenho um furinho no queixo, então meu sinal é esse. E a ideia é exatamente essa, é que a gente possa garantir os direitos da pessoa com deficiência. Então, quando a gente faz uma descrição, a gente está garantindo para a pessoa com deficiência visual que ela vai conseguir nos localizar, que ela vai conseguir saber aonde nós estamos. Esse é o ponto principal. Essa é a ideia. E a acessibilidade é isso. É você garantir para a pessoa que ela terá autonomia. Então, quando a gente busca acessibilidade, a gente está buscando nada mais, nada menos do que a autonomia para a pessoa com deficiência. E por que eu digo isso? Pelo seguinte sentido. Se a gente não garantir para a pessoa com deficiência acessibilidade, nós vamos continuar garantindo para a pessoa com deficiência o que é de direito como favor. Então, esse talvez seja o principal ponto que nós vamos trabalhar nesse debate, nesse diálogo. E aí, quem tiver pergunta e quiser fazer,
eu estou à disposição de vocês para fazer, tá? Para responder, tranquilo. Então, o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é essa questão da dignidade, essa questão da cidadania. Um segundo ponto, quando a gente pensa no direito da pessoa com deficiência, e a gente precisa entender esse direito da pessoa com deficiência, a gente tem que entender que essa garantia de direitos, ela já existia, ela continua existindo e ela precisa continuar depois da pandemia. E por que eu digo isso? Durante a pandemia, nós tivemos diversos problemas com relação aos direitos da pessoa com deficiência. A começar, por exemplo, com relação à saúde. Durante o período da pandemia, muito se falou aqui no estado do Rio com relação aos direitos da pessoa com deficiência no que trata o direito à saúde. E por que eu digo isso? Ficou claro para algumas pessoas que o estado do Rio de Janeiro iria adotar um protocolo de Sofia. Protocolo de Sofia esse que deixaria as pessoas com deficiência, por último, na fila do respirador, na fila da ventilação mecânica. Qual é a ideia? É garantir para essa pessoa que ela tenha o seu direito à saúde garantido na prática. Nós, enquanto OAB, junto com a PABB, junto com 82 associações, conselhos, conselho estadual e por aí vai, nós lutamos e fizemos uma nota de repúdio para que isso não acontecesse. Então, é uma demonstração de que a união das associações, do movimento da pessoa com deficiência, ele é fundamental para que você não tenha um retrocesso. Lamentavelmente, a gente está vivendo um período, e a Roberta pode até falar melhor do que eu, porque ela está na ponta, né? Eu acompanho muito o que acontece, mas ela atende diretamente os assistidos. As demandas, quando chegam no OAB, elas já chegam todas em estágio mais avançado. A gente está vivendo um retrocesso de muitos direitos. Muitos direitos básicos que eram garantidos não estão sendo mais garantidos. Benefícios assistenciais que não estão sendo garantidos na prática. Benefícios previdenciários, onde as pessoas dependem para a sobrevivência, não estão sendo garantidos e por aí vai. Então, um problema que a gente tem, um problema muito sério, um problema muito grave, é buscar em comunidade, e quando eu digo comunidade, estou falando do movimento social da pessoa com deficiência como um todo, que nós não tenhamos um retrocesso. O que nós fizemos enquanto comissão do OAB nesse período? A gente não parou de atuar, a gente continua recebendo demandas através do telefone e através do e-mail, e nós oficiamos diversos órgãos, diversas empresas que demitiram pessoas durante o período da pandemia, o que não era possível. Tá? Tem uma recomendação do Ministério Público do Trabalho para que não seja demitida a pessoa com deficiência. Então, esse também é um ponto muito importante. Um segundo ponto, que nós também tivemos uma atuação, com relação a direitos básicos da pessoa com deficiência. Por quê? O transporte público teve uma redução do número de carros, por exemplo, no transporte rodoviário. Os ônibus diminuíram o número na sua circulação. Ora, se já era ruim antes, imagina agora para a pessoa com deficiência. É lamentável saber que a gente tem esses retrocessos todos na área da pessoa com deficiência na prática. E aí, um grande ponto é a atuação conjunta. Então, a OAB, junto com o CEPED, junto com as associações, a PABB e tantas outras, né, nós lutamos e fiscalizamos antes, durante e vamos continuar fazendo, após a pandemia, a fiscalização para que não aconteçam retrocessos. Então, por exemplo, antes da pandemia, nós fizemos uma fiscalização junto com a agência reguladora nas barcas, trens e metrôs. Então, nós fiscalizamos todos esses modais para que a gente pudesse garantir plena acessibilidade para a pessoa com deficiência.
Um outro ponto, volta às aulas. Foi-se ventilado que a pessoa com deficiência retornaria antes das demais para as aulas. Nós lutamos, nós buscamos, junto à Prefeitura do Rio, que isso não acontecesse, oficiamos a Prefeitura e não, a Prefeitura acabou voltando atrás e não voltou primeiro com as pessoas com deficiência, para depois voltar com os demais alunos. Então, essas atuações, elas são muito pontuais, elas são muito importantes. E aí, a grande questão é a seguinte: como fazer? Como chegar? David, estão elogiando o seu trabalho. A Thaisa, que trabalha com você, eu acho, lá na superintendência, está fazendo elogios ao seu trabalho. Eu entrei agora, gente, meu fone ficou sem bateria. Caio, como você falou, eu acho que, por mais que a gente tenha atrasado um pouco, né? Eu acho que é importante isso que você falou em relação à questão de como se estrutura hoje contexto para a pessoa com deficiência, não só na pandemia, né? Eu acho que a gente está precisando pensar muito para o futuro, né? O agora, com certeza, todo esse sofrimento evidente que talvez antes não estivesse, está se fazendo muito mais claro para as pessoas, né? Então, na mídia, né? Ontem mesmo, não sei se vocês acompanharam, teve uma matéria sobre acessibilidade nos aplicativos para pessoa com deficiência visual. Se eu não me engano, foi no Bom Dia Rio, e isso foi replicado ao longo do dia, e foi muito rico, porque por mais que tivesse sido uma matéria curta, mostrou isso, a demanda da pandemia pelo uso da tecnologia e como falta acessibilidade. E aí um convidado explicou, né, falou assim, olha, às vezes o site diz que é acessível, né, tem a Libras e tudo, um site bancário, por exemplo, aí chega na hora para você pagar, aquele botão não está descrito. Só um exemplo, é uma coisa simples, né? E na hora fica ali botão, botão, botão. Imagina, né? A pessoa não consegue. Às vezes está tudo muito. Quem programa, né? E isso até deram esse tom, né? Quem está programando está tentando seguir a lei da acessibilidade e tal, está botando tudo no padrão, mas não nem sempre, né? Digamos assim, as instituições maiores, as que têm grana para uma assessoria, né? Assim como se tem assessoria de engenharia e arquitetura para parte das adequações da BNT, também as empresas precisam investir nas assessorias para as outras acessibilidades, né? Que não é só a pessoa com deficiência física que precisa, né? Da acessibilidade. Roberto, de programação, você tocou num ponto fundamental que a gente está passando por esse problema agora. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio, ele mudou o sistema de peticionamento eletrônico. E aí, o que aconteceu? A partir do momento que ele muda, ele cria um código CAPTCHA, aquele código que você tem que botar a letrinha você tem que clicar para dizer que você não é robô. Não é um robô. Como é que a pessoa com deficiência vai clicar sem nenhuma indicação? Exatamente. Eles mudaram isso, mas eles esqueceram que não é acessível. Não faz isso e aquilo, assim, identifique as imagens. Quantos faróis, quantos barcos, quantos carros, gente. Quantos sinais vermelhos coisa que... imagem. Exatamente. Né? Então, precisa assessoria e a consulta ao cliente, aos usuários daquele serviço. Realmente está? Realmente está acessível? Né? Porque, às vezes, conduzir... Gente, estou achando meu cabelo tão chapado, desculpa, eu estou agoniada com meu cabelo aqui. Estou mexendo aqui... Geralmente estou com o cabelo molhado, seco, e fica cacheado, aí eu me sinto bem. Hoje não, está tudo escorrido. Quem não está me vendo, ótimo, não está perdendo nada. Mas voltando ao que interessa. O que eu estava falando? Eu estava falando da questão da acessibilidade, né? Vamos descrever a Roberta. Roberta não precisa. Está com fundo branco. Roberta é morena, está com o cabelo molhado. Não está cacheado, está escorrido. Tá horrível o cabelo. Mas eu estava falando uma coisa importante, séria, gente. Você está falando de acessibilidade nos aplicativos. Isso, né? Então, o que acontece? A assessoria precisa consultar o usuário se aquilo realmente está condizente, né?
a utilização fria do manual, sem uma verificação, quer dizer, já fiz de acordo com a regra tal, às vezes nem está tão atualizada e nem foi verificada como deveria, né? E as coisas mudam. Então, quer dizer, às vezes uma adequação de 6 meses atrás estaria muito correta, mas a gente está numa pandemia onde o uso ele foi potencializado, né? Então, as pessoas precisam que aquilo esteja mais rápido, acessível, né? Então, eu só dei esse exemplo porque, quer dizer, como a gente está falando de garantia de direitos sem comunicação, né, não é nem o mote de hoje, né, mas exatamente falar sobre a comunicação em si, mas sem ela, não tem como as pessoas com deficiência, a população mais simples, inclusive, conseguir compreender o que está, aonde ela está sendo lesada, né? O que está sendo privado dela. Esse ponto que você toca é um ponto fundamental e eu vou te dizer por quê. Nós aprovamos no final do ano passado no AB o Plano de Valorização do Advogado com Deficiência. Qual é a ideia? Para garantir ao advogado com deficiência toda a estrutura para que ele possa ter o seu trabalho garantido dentro da OAB e nos tribunais. E aí, nesse plano, a gente tem acessibilidade arquitetônica, acessibilidade na informação, acessibilidade na comunicação, acessibilidade atitudinal. O que é isso? Sensibilizar os funcionários, treinar os funcionários, dar aula de Libras para os funcionários. Então, tudo isso está no plano. Qual a grande questão hoje? A gente foi procurado por uma empresa sob a alcunha de que vão acessibilizar o site da OAB. Eu achei perfeito, eu falei, excelente. Me passaram o contato e a gente está em conversas para que a gente possa fazer uma apresentação. E a pergunta deles foi a seguinte, você vai assistir a apresentação sozinho? Falei, não. Não? Falei, não. Eu montei uma equipe para a acessibilidade do site. Então, nessa equipe tem 2 pessoas com deficiência visual, 1 pessoa com deficiência intelectual, 1 pessoa com deficiência física e 1 com deficiência auditiva. Por quê? Eu preciso saber se esse site vai atender às necessidades de todos. Não posso eu tomar essa decisão sozinho. Então, a gente monta uma equipe e a gente usa aquela velha máxima do nada sobre nós sem nós, para que todos possam analisar e avaliar se está sendo adequado ou não a apresentação da acessibilidade no site da OAB. Então, esse é um ponto que você toca também, que não é o que a gente acha que é bom. Tem que ser algo que funcione. Tem que ser algo que atenda. Porque de puxadinho, de paliativo, ninguém aguenta mais. Garantir o que é direito como favor, ninguém aguenta mais. A verdade é essa. E aí, dentro desse ponto, falta muito de educação. Falta muito da sensibilidade da sociedade de entender que a pessoa com deficiência é uma pessoa. Esse é o ponto, talvez, fundamental. E aí o Pedro até coloca no chat, nada sobre nós sem nós. É fundamental isso. E aí, aproveitando a fala do Pedro, queria dar uma boa noite para a Cris, para a Thaisa, para outra Cris, são 2 Cris, para a Eunice. Cris do Atos, lembra da Cris do Atos? Cris. Ela participou de alguns gafes com a gente. Eu lembro dela, eu lembro. Queria desejar também uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Mas é exatamente isso, Roberta. A gente precisa, e esse trabalho de rede, ele é fundamental. Por quê? A gente não tem braço para estar em todos os locais. Tanto a PABB Rio, o CEPED, a comissão do OAB. Então, qual a ideia? Nós precisamos, junto das associações, dos conselhos municipais, dos espaços de luta, de fala, que essas pessoas possam trazer as demandas para que a gente possa atuar em conjunto. Como foi a questão do respirador, como foi a questão da volta às aulas. Tudo isso é fundamental, tudo isso é muito importante. Por quê? A partir dessas demandas, que às vezes, exemplo, é uma demanda lá em Varre-Sai.
lá em Itapemirim, em Itaipava. Às vezes a gente que está na capital não consegue chegar a tempo, mas se uma associação de lá nos aciona, a gente pode chegar com muito mais rapidez. Então, esse ponto de trabalhar em rede, e é uma coisa que você aprende a partir do momento que você começa a trabalhar com diversos profissionais de diversas áreas. Então, por exemplo, eu sou advogado, a Roberta, assistente social, a Cris, assistente social, e por aí vai. Essa rede ela é fundamental para que a gente possa atender as demandas. E nós precisamos ficar atentos aos retrocessos, como eu falei lá no início. Senão, o que acontece? Às vezes, o fato do movimento não ser unido para algumas questões faz com que o poder público passe por cima dos direitos e não dê a mínima, não dê atenção. Só que depois que você perde um direito, é muito complicado de você recuperar. Vai ter um trabalho... É até complicado, foi o que falei, né, Caio? Já é complicado as pessoas identificarem que é uma perda, né? Eu acho que esse é um grande desafio. As instituições precisam atuar como mediadores nisso, mediadoras nisso, né? Fazendo esses alertas, não tendo medo de fazer esses alertas para a população, né? Porque aí, quando as famílias chegam para nós perguntando, eu perdi não sei quantos % de aposentadoria, eu perdi tal coisa, o BPC foi suspenso, né? E às vezes ela não sabe que houve algum tipo de alteração, não sabia do calendário para atualização do CadÚnico, por exemplo, né? Então tem informações que às vezes, tá no site do Ministério, tá no site, só que as pessoas não têm. A educação que você falou é educação para a tecnologia, para o uso da tecnologia, né, para além de uma rede social, de um entretenimento, né? Então, até isso também a gente precisa dar um suporte dentro do possível, né? Utilizar melhor as redes, o que tiver acessível para nós, seja o Facebook, o YouTube, e-mail é um pouco mais difícil das famílias acessarem, mas o WhatsApp é o que é mais acessado. Nós fizemos uma breve pesquisa durante a pandemia, onde as famílias responderam que tinham, com certeza, mais acesso a Facebook e WhatsApp, né, para estar online aí com a gente, participando com a gente, né? É claro que nada que puxe demais dados móveis, a internet nas localidades onde as pessoas moram não é da melhor qualidade, né? Hoje mesmo foi noticiado que a CUFA de São Paulo começou um trabalho de distribuição de chip de internet limitada por 6 meses para as mulheres cadastradas no programa deles. Aqui no Rio, eles também fizeram entrega de cartão alimentação. Eu conheço famílias que receberam. E não sei se eles vão implantar em outros estados, mas além do chip, também estão colocando pontos de Wi-Fi nessas comunidades, para que dê um pouco mais de acessibilidade ao conteúdo escolar, né? Mas claro que isso também vai beneficiar as pessoas com deficiência, que são mais vulneráveis socioeconomicamente, né? Não então, só a pessoa com deficiência, né, Berta? Você, claro. dessa forma, você facilita uma denúncia de uma agressão, de uma violência doméstica para a mulher, para o idoso, para a pessoa com deficiência. Facilita a pessoa com deficiência, que, por exemplo, nesse período de pandemia, tem mais dificuldade de sair da sua casa, de pedir uma compra, de pedir uma comida, de fazer uma solicitação, até mesmo para o presidente da Associação de Moradores um auxílio, e por aí vai. Então, é muito importante que a gente tenha essa garantia de infraestrutura para as pessoas, para quê? Para que elas possam ter a sua vida, de certa forma, normalizada no novo normal. Se é que a gente pode falar isso. Isso deveria ser uma garantia, dentro das garantias de direitos, deveria ser uma atitude, uma ação a ser tomada pelo governo. Sim. A sociedade civil se mobilizou para fazer um paliativo, que é temporário, 6 meses, ninguém sabe o que vai acontecer depois de 6 meses, mas 6 meses aí já inclui dezembro, início do outro ano, do próximo ano, quer dizer, talvez
as coisas ainda estejam num processo de flexibilização, acho até que mais freado em função da alta aí dos estados, né, que o Rio voltou para o vermelho, a gente viu isso nos últimos 2 dias. Agora, é uma ação que deveria ser do governo, né, aquela promessa que foi feita para os alunos da rede, tanto estadual quanto municipal, não aconteceu. A gente sabe que não aconteceu. E, claro, como você bem disse, inclui as crianças e alunos, em geral, com deficiência. Eles estão ali, são alunos, tanto quanto os outros, né? Quando eu destaco a questão da deficiência, é para que as pessoas, as famílias das pessoas com deficiência, se vejam nesse contexto. Né? Então, quer dizer, tem agora, se tiver na minha comunidade, será que eu vou receber o chip se eu me cadastrar na CUFA, por exemplo? Ou será que é só aquela família que não tem deficiência? Eu acho que tem essa dificuldade de se compreender que, às vezes, as ações, elas são para todos. Então, aquela família fica muito isolada, ela se comunica muito entre si. Não sei se você já reparou isso. Muito naquele grupo ali, nas instituições que eu já estou. Mas, às vezes, tem ações que são para todos, que não tem um recorte da deficiência, mas que elas poderiam estar se beneficiando. Deixa eu dar um exemplo. A PABB conseguiu, através da nossa sede de São Paulo, a gente conseguiu um pequeno recurso mensal, alguns dos núcleos, para fazer compras de cestas básicas ou outros itens que a gente tivesse identificado demanda, né? Fralda, leite, etc. E outras coisas que a gente conseguiu. Teve uma instituição que eu fiz um suporte, que eu dei um suporte, que ela não atuava diretamente com a pessoa com deficiência na Zona Oeste, mas ela tinha uma capilaridade tão grande, ela é uma população tão vulnerável, aquele quadro mesmo, assim, de casa de madeira, rua de terra, de lama, onde não entra carro, sabe? Aquela coisa nesse contexto, dentro da Zona Oeste. E aí eu fui conversando com ela ao longo dos meses, eu falando, mas peraí, quantas pessoas com deficiência você atende? Isso não vai atrapalhar eu te ajudar com as cestas, não. A gente quer chegar nessas famílias. Mas você já tentou mapear quantas famílias tem pessoas com deficiência, independente da idade? E ela também, assistente social, falou assim, não, Roberta, nunca fiz isso. E aí ela começou a fazer o levantamento, identificou uma média de 20 a 30 famílias, dentre idosos, crianças, adolescentes, com deficiência. Então, quer dizer, ela já fazia um trabalho de cunho assistencial, de suporte, mas que até uma outra atividade que ela tem, que é de esporte, de luta marcial, hoje ela já está pensando, assim, poxa, faz a capacitação com a gente, quando for possível, porque a gente quer muito, a gente tem criança autista, a gente tem TDAH aqui, só que nunca foi um foco a gente se capacitar para dar uma atenção diferente, a gente atua com afeto, mas não tem a técnica, né? Então, quer dizer, às vezes essas famílias não conseguem. Isso que eu queria que quem está assistindo e vai assistir depois se lembre que as políticas públicas devem ser para todos. Quando a gente reforça a garantia do direito da pessoa com deficiência, é porque é um público que tem, sim, uma vulnerabilidade maior, inclusive no acesso à informação. Sim. E não só isso, né, Berta? Quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas têm o erro de achar que a acessibilidade é só para a pessoa com deficiência. Não é. A acessibilidade é algo muito maior do que só para a pessoa com deficiência. Você atende o idoso, a gestante, a pessoa com deficiência, a pessoa com mobilidade reduzida e tantas outras pessoas da sociedade. Então, esse ponto é um ponto muito importante que a gente precisa trabalhar. Porque a acessibilidade não é para A, para B, para C, é para a sociedade como um todo. E aí a Cris traz uma informação. Quer ler a informação da Cris? Observamos que a Justiça no Rio tem construído uma rotina no sentido de proteger, entre aspas, a população dos excessos nos decretos de flexibilização. Me parece que a abertura e a flexibilização nem sempre são coerentes com a realidade, levando a esse tipo de intervenção. Por favor, comente. Aí fica à vontade para comentar. Assim, a abertura e a flexibilização, elas têm que ser pautadas, e foi o que a gente defendeu quando a gente lutou para que os alunos com deficiência não voltassem. Essa flexibilização, retorno, abertura, você precisa
ter um laudo ou uma equipe técnica dizendo se é possível ou não. O que a gente está vendo agora no mundo é uma segunda onda da pandemia. O Brasil nem terminou a primeira, todo mundo já está vivendo a segunda. A gente ainda tem um número de mortes altas diariamente. O Rio voltou para o vermelho. Então, esse problema é um problema muito sério, é um problema muito grave. E se pautar em a gente vai voltar porque já dá para voltar, já tem leito de UTI vago. Isso não é critério de volta. Isso é um critério que tem que ser adotado. Seguinte, existe condição sanitária de voltar? Ou o risco é maior? Exemplo, essa abertura de bar, da forma como está sendo feita, de ficar com o bar aberto até 1 da manhã, todo mundo dentro do bar, que antes você abria o bar, as pessoas ficavam do lado de fora. Ok, ambiente externo. Aglomeração existe, a gente sabe que existe, mas é um ambiente externo. Praia é complicado? É, mas é um ambiente externo. Agora, liberar bar, liberar restaurante, ambientes fechados, de ar-condicionado, onde tecnicamente a gente já viu que é um propagador de vírus, não vai dar certo. E é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo um período onde o não vai dar certo, ele impera. Não tem alguém dentro de uma prefeitura, de um estado ou do governo federal para dizer assim, olha, dessa forma vai dar errado. Olha, dessa forma não vai dar certo. Então falta um ministro ou um secretário do não vai dar certo para falar para a pessoa que abre bar, abre praia, abre não sei o quê, abre museu. Cara, tudo bem, tá todo mundo cansado de ficar em casa? Tá. Ninguém aguenta mais? Não. Mas é uma pandemia. Tem vacina? Não. Tá morrendo gente? Tá. Até aí o checklist só aparece assim, caveirinha, 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 caveirinha. As pessoas não veem o checklist. Isso que dá um pânico, né? Assim, falo rindo, é rindo de nervoso, porque é um pânico. Eu vejo o seguinte, eu conheço muitas pessoas que estão assim, pandemia nada, que isso, tá morrendo quem deve morrer. Eu perdi vários amigos próximos na pandemia que não eram de grupo de risco, não estavam na lista de grupo de risco e ainda assim faleceram de Covid. Ou seja, eu respeito, eu escuto os técnicos da área de saúde, porque eles estão vivendo o dia a dia, eles entendem do que eles estão falando. Eu sou advogado, eu não posso dizer o que é bom, o que é ruim, eu não estudei. Né? A mesma coisa eu falo com relação à assistência social, com serviço social. O serviço social tem um atendimento, o advogado tem outro. Eu não me meto. Eu não estudei serviço social, eu estudei direito. Eu não posso me meter no atendimento de serviço social. E a gente aprende a respeitar a área do outro. E eu fiz muito isso, eu venho fazendo essa empatia com relação, por exemplo, à área de saúde. Nós temos diversas pessoas com deficiência que são grupo de risco, por N motivos. E seus familiares, né? Seus cuidadores também. Exato. Pessoas idosas em casa, pessoas obesas em casa, e por aí vai, que são grupo de risco, de alto risco. E aí você vai voltar com essa pessoa, com essa criança, com esse adolescente, que pode ser um transmissor para levar para dentro de casa e aumentar a contaminação. Eu acho muito arriscado. Mais 3 meses a gente tem uma vacina, daqui a pouco tem vacina. Vamos esperar. O ano está complicado? Tá. Começou em março? Começou. A gente já está em setembro, final de setembro. Mais 2 meses, acabou o ano. Exatamente. Segura a onda, vamos segurar, vamos dar qualidade, vamos dar estrutura para esse ano. Ano que vem, janeiro, a gente começa a pensar o que vai ser feito. E aí a gente começa a pensar, sim, para 2021. Com vacina ou sem vacina. Mas a ideia é essa, é ter... você ter a escutativa para os técnicos. Aí eu não sei se eu respondi a Cris com relação à questão da flexibilização, a reabertura e o retorno pós-Covid. Não sei se ficou claro para ela com relação a esse entendimento. Já pegando esse gancho do que você falou, do pensar para o ano que vem, né? Ontem eu não consegui assistir, mas teve uma live
o Sindicato, eu acho, de Servidores da Justiça Federal, CISEJUF, agora eu não lembro, né? Que o Ricardo participou. Eu espero que tenha sido gravado, acho que ficou gravado, não consegui assistir, mas quem assistiu falou que estava muito boa, falando sobre a questão das eleições, né? Inclusão, eleições, eu não tenho aqui agora o título. E eu acho que é primordial que as pessoas pensem no que elas precisam realmente, né? Eu acho que essa pandemia veio mostrar o que é imprescindível para a população, né? Então, a gente viu o que é imprescindível e o que nós não temos, que foi uma saúde de qualidade, uma estrutura de acessibilidade para todas as políticas, a questão da educação, a própria questão da subsistência. Foi necessário encarar o alto índice de desemprego, o alto índice de pessoas licenciadas com atraso de seus benefícios, nem recebimento de seus benefícios, né? Todas as falhas que envolvem a subsistência material da população foi posta em xeque, né? Os autônomos, aquele boom de MEI, né? Falar porque o MEI, né? As pessoas são autônomas, empreendedoras, né? Super. Só que nesse momento são aquelas pessoas que não poderiam compor renda trabalhando mais do que 24 horas por dia, como elas estão acostumadas a fazer, para ter, às vezes, um salário mínimo. É o caso de um entregador de Rappi, de outras marcas aí que bancou o isolamento de muita gente, né? Então, uma corrida, por exemplo, de quem faz uma entrega de Uber e tal, não, depende, varia de R$7, R$5, não tem piso, não tem parâmetros, foi denunciado ao longo da pandemia, né? Mas, quer dizer, é uma fragilização econômica muito grande, isso teve que ser exposto, escancarado. As pessoas não teriam como pagar alimentação, não teriam como pagar aluguel, né? Não teriam como subsistir nesse período. Então, quer dizer, o que se busca para o ano que vem? A gente está aí às vésperas de eleições municipais, por favor, a população precisa pensar, né? E aí, fazendo o recorte da pessoa com deficiência, o que a população da cidade do Rio, já que a gente está aqui, a gente atende o Estado dentro do possível, mas todos os municípios que assistirem, pensem, o que a população com deficiência precisa na minha cidade que não tem e nunca teve. E aí eu não estou falando, no CRAS atende a pessoa com deficiência. Não é isso. Não é isso. Faz saúde bucal para pessoa com deficiência na saúde. Não é isso. O que tem da pessoa com deficiência? O que tem de programa, de plano municipal, sabe, de proposta mesmo de governo para esse segmento, que dê conta das demandas. Uma política educacional, política de trabalho, incentivos, né, de trabalho, todo tipo de viés que a LBI traga, que precisa ser adaptado às competências municipais, né? Aí eu acho que você pode até falar um pouco mais sobre isso, só para a gente poder não se alongar mais ainda. Eu sei que a gente começou com atraso, mas acho que a gente já tem uns 40 minutos, né? Vai completar 40 minutos. Porque senão é mais do mesmo. Né? A gente vai ter mais do mesmo. Mais promessas não cumpridas. Foi isso que foi feito. Uma série de promessas, uma série de apertos de mão, que nada foi cumprido, nada, inclusive para o segmento. Muitas pessoas levantaram bandeira, falaram, nossa, fui recebido, conversei com fulano, com ciclano, blá, 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 e nada foi feito para a coletividade. Fazer um favor aqui, conseguir uma vaga ali, uma coisa aqui, isso não é política pública. E enquanto a gente continuar pensando de que eu vejo o meu lado, resolvo o meu lado, e não olho o lado do coletivo, sempre vai ter aquele grupo muito prejudicado. E, infelizmente, o grupo prejudicado é a maioria. A maioria que não vai conseguir avançar e ter uma vida digna. É isso. Roberta, em cima disso que você está falando, é muito importante que a gente entenda, e a sua fala é perfeita, que a gente já tem muita lei, muita política pública voltada para a pessoa com deficiência.
O que nos falta hoje é exatamente executar essa política, é colocar essa política na prática, é tirar ela do papel. O maior problema é como fazer. Nessa época, é muito complicado porque tem muito político que quer ser eleito. Chega para você e fala assim, você deve estar passando por isso da mesma forma que eu estou passando. Pô, você não quer me ajudar aqui no meu plano de governo com relação ao direito da pessoa com deficiência, não? Aí eu falo, mas você vai fazer? Minha primeira pergunta é, você vai fazer? Porque se for para ganhar voto e não fazer, a gente vive isso há 30 anos. Não dá mais. A gente está em 2020. Se fosse em 90, eu até cairia nesse conto da carochinha. 2020 não dá mais. Vai assinar um documento, registrar em cartório que de 5 propostas você vai cumprir 3? Se você começar a falar comigo daí para frente, a gente negocia. Se não for assim, nem vem. A pandemia é um divisor de águas, Caio. Eu acho que nada será e não deve ser como antes, porque antes já era uma bosta, desculpa a palavra, já era horrível. Então não dá para querer, queremos que volte como era antes. Não volte como era antes, por favor. A gente precisa usar esse momento para fazer as cobranças, né? E é uma questão que eu tenho conversado muito com as pessoas, Roberta. A gente precisa ficar atento aos sinais. Os sinais, eles são fundamentais. Que muitas das pessoas que encostam para pedir alguma coisa, geralmente depois elas ficam devedoras de uma promessa que não será cumprida. E esse é o grande problema. É como é que você vai cobrar depois? Pô, mas eu votei em você. Ah, meu amigo, votou, estou eleito, um abraço. Segue daí que eu sigo daqui. Só que você vota em mim e vota em toda a minha bancada. Tudo que me sustenta e me financia. Então, às vezes, aquela pessoa é muito bacana, sabe? A pessoa é boa, ela quer, às vezes, fazer alguma coisa. Só que ela chega e tá ali com ela, como se ela estivesse carregando, né? Ela tá carregando o mundo ali. E é um mundo que não tá nem aí. Fora né? aqueles Aí chega na hora de votar as coisas, a pessoa tem que deixar o seu idealismo, os seus objetivos. O seu Eduardo fez uma pergunta aí, Caio, para gente. Boa noite. Em abrir nas escolas e universidades, qual o direito do aluno não frequentar presencial e ter aulas virtuais? Eduardo, obrigado pela pergunta. Ela é fundamental. E a gente tem uma portaria do MEC, que depois convido todos a conhecer a portaria. O número da portaria ela é a 11 de 2020, se eu não me engano. Acho que é, portaria 11 de 2020. E ela trata exatamente sobre essa questão, sobre a possibilidade ou não do retorno. Se você tem um protocolo de higiene que não permite aglomeração e que as pessoas com deficiência, por exemplo, os autistas, as pessoas com deficiência auditiva que podem precisar não usar máscaras e por aí vai, é importante, essa portaria traz essa ideia de que a esses estudantes, não é obrigatório o retorno às aulas. Então, essa portaria garante que os alunos, por exemplo, os alunos surdos, que não puderem usar máscaras, que eles continuem fazendo aula virtual. O aluno que precisa de um profissional de apoio, que geralmente vai ficar com menos do distanciamento, que esse também fique na aula virtual. Então, essa portaria 11 de 2020, ela garante para diversas pessoas essa continuidade da aula virtual. Não que seja o melhor, a gente sabe que não é o melhor, que tem muita pessoa, e aí eu estou falando no geral, tem muito estudante que não aguenta mais estudar de casa. Eu sou professor universitário e minhas aulas de 70, 80 alunos vão 25, 30. Tem gente que não aguenta mais. Mas é o que a gente estava conversando. É melhor a gente se doar e entender um pouco agora do que a gente perder a vida ou perder a vida de um familiar querido. Eu acho que a ideia é essa. A gente vai se doar, a gente vai focar e, posteriormente, a gente vai ter a nossa qualidade de vida de volta, num novo normal que não será mais o que a gente vivia até março.
tudo mudou. A gente hoje tem a possibilidade de estar no local, e aí minha mãe que está assistindo a live colocou, falta a empatia de se colocar no lugar do outro. É verdade, está aprendendo direitinho, né? Me ensinou e agora está aprendendo. A verdade pode falar para ele que tu aprendeu é comigo, rapaz. Certinho. E é verdade. Na reunião que eu estava agora há pouco, eu falei até isso. É muito interessante como a gente aprende, né, com os nossos pais, e ao longo da vida a gente tem a possibilidade de trocar e compartilhar histórias completamente diferentes com relação a alguns assuntos. Mas é verdade, essa ideia de empatia é uma ideia que a sociedade tem que ter, né? A ideia de que você tem que se colocar no lugar do outro. E aí, não sei se eu respondi a pergunta do Eduardo, mas essa portaria do MEC permite que os estudantes com deficiência que tiverem a necessidade de um apoio escolar ou de não usar máscara, etc., que eles continuem estudando das suas residências de forma virtual. E aí entra no que a Roberta falou. Tem muito estudante, e aí, no geral, que está sem infraestrutura para estudar. Então, é necessário que o poder público garanta essa estrutura para que eles possam ter a estrutura de estudo e não apenas a manutenção de um Enem, como foi feito no início, para diversos estudantes sem ter um ensino de qualidade. Então, é aquela coisa do retrocesso. Tomar cuidado para não retroceder, porque se deixar, o poder público ele vai retroceder, ele vai fazer com que a coisa aconteça de uma forma lamentável. Então, a ideia claro, assim, acho que de novo, vou dar mais um exemplo para eles visualizarem o que é possível fazer. Os alunos, né, se eu não me engano, do Pedro II, dos CAPs também, né, fizeram campanhas, as famílias fizeram campanhas para adquirir tablet e os chips de internet, né, para todos os alunos que estavam cadastrados, que tinham essa necessidade, que não tinham recurso. É viável fazer. Né? Foi um financiamento coletivo? Foi, mas também teve o suporte das instituições, né? Que bancaram o quê? Não vamos voltar. Não, só teremos as aulas quando todos os alunos estiverem equipados para assistir. Né? Então, por mais que a instituição às vezes não tenha, eu não tenho recurso, não está previsto no orçamento do colégio e tal, mas eu preciso estar junto com as famílias e com todas as famílias, não só as que podem financeiramente, né? Porque me parece muito isso. A proposta estamos super prontos para receber aquelas famílias que têm como trazer de carro seus filhos, né? Ou tem os seus cuidadores para manter as pessoas trabalhando, indo e buscando, levando e buscando seus filhos com maior tranquilidade, né? E que os pais estão provavelmente fazendo algum home office, alguma outra coisa, porque ou tem trabalho para continuar pagando a mensalidade, né? Porque imagine uma pessoa com deficiência voltando para as suas aulas numa rede pública. Como assim? Aqueles que usam o ônibus especial, que usam as vans especiais. Né? Ontem, a convidada até do evento, a doutora Gisele Costa, que está no CONAD também com a OAB, né, pela OAB, ela falou o exemplo de vida dela, que a filha dela tem paralisia e precisa do cuidador para tudo, para troca de fralda, higienização, alimentação, para tudo. Então, como vai ser? Ela optou, não vou levar, não vou expor minha filha, não só pelas vulnerabilidades dela, mas porque ela vai precisar ser manuseada por alguém, né, no ambiente escolar. E como fica para aqueles que precisam e não tem nem o mínimo, que são as próprias mães que precisam ficar no ambiente escolar fazendo isso para que o filho fique em uma atividade de 1h30, no máximo 2 horas, né, que é uma realidade que a gente tem aqui no Rio. Né, escolas especiais municipais em que a carga horária já é mínima e a mãe não pode trabalhar, a mãe não pode fazer outra coisa, tem que revezar e muito rápido, às vezes até pagar uma conta, né? Então é muito surreal, assim, muita disparidade de realidade de vida que eu acho que a coletividade precisa ver, né? Os movimentos, as instituições, os grupos que conversam muito entre si, né?
usar essa oportunidade, quem tem bastante gente nas redes sociais, vamos falar do que realmente a pessoa com deficiência precisa, e eu não estou falando de partidos, não, falando de propostas que são passíveis de se realizar, né? Como você falou, não adianta ser aquilo muito bonitinho e falar assim, quando vem aquele papo de que me diz aí o que fazer, você fala, caramba, o cara não estudou nem para vir falar comigo. Né? Não estudou nem para vir falar comigo. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Vou até encerrar aqui com o exemplo que alguns conselhos municipais falaram comigo em reunião. Eles falaram assim, gente, tem 11 candidatos a prefeito na minha cidade. Uma cidade é um ovo. Eu tenho 10 candidatos a prefeito já aqui, pré-candidatura. Como é que a gente faz? A gente precisa saber qual é a proposta desse pessoal. Aí eu falei assim, gente, faz um teste do Enem. Faz aí algum múltipla escolha da RBI, sabe? Não é possível, porque é o único serviço público que a gente não tem nenhuma análise de currículo. A gente não sabe o que a pessoa sabe fazer. Às vezes ela só sorri e acena, né? E a gente cobra tanto do servidor público, as pessoas falam tanto mal, às vezes, do serviço público, das pessoas concursadas, ou até as terceirizadas que estão de carreira há muito tempo, mas que trabalham, têm currículo para aquilo. Né? Mas a vida da política, né, de quem tem essa vida do legislador e tal, eles precisam ser cobrados também na sua qualidade técnica. Né? Então, eu sugeri isso a eles, a gente faça uma pequena provinha. Falei brincando, mas teve um tom sério. Porque é verdade, eles que têm que dizer para a gente. Eles que têm que dizer para a população o que eles sabem fazer. Não é dizer, me elejam que depois eu chamo quem sabe fazer e vamos ver no que vai dar. A gente está falando de vida, né? Uma falha, um arriscar é uma vida. Né? Então, eu falhei no meu atendimento ao público, é uma vida que estou botando em risco. Psicologicamente, para quem está na ponta, fazendo todo esse trabalho do motorista de ônibus até o enfermeiro, o médico, que for, as pessoas também estão nessa pressão psicológica. Né? Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que estou fazendo passo a passo todo certinho? E se não estou fazendo? E o pior, e se eu não acredito no passo a passo? Nem culpa eu tenho. Então, quer dizer, é uma situação complicada. Pense nos seus pré-candidatos, pessoal aí, tá? Alguém até postou uma coisa aqui, deixa eu ver o que é. Acho que foi a Cris. Deixa eu ver, que eu não li. As duas Cris agradeceram. Lê pra gente. Acompanha as atividades, sexta-feira. É verdade, Cris. Ainda bem que você lembrou. Sexta-feira a gente vai falar sobre alimentação saudável com a nutricionista, se eu não me engano é a Dani. Eu vou confirmar o nome dela aqui. E a nossa querida Ana Letícia também vai estar com ela, falando sobre essa questão de seletividade alimentar, né? Durante a pandemia, como que as pessoas estão se virando para se alimentar bem, para não, né, ter o tom de ansiedade e mudando demais os rumos da saúde física, né? Cris do Atos aqui agradecendo. Caio, o que você acha? Podemos encerrar? 7h30. Sem mais perguntas, eu queria agradecer o convite mais uma vez, Roberta. Queria agradecer ao David também. Queria agradecer a todos que nos assistiram até agora, pedir mais uma vez desculpa pelo meu atraso, né? A culpa foi toda minha, a reunião que eu estava anteriormente, como eu disse no início, atrasou demais e por conta disso a minha agenda foi atrasando, mas fico à disposição da PABB, da Roberta, da Cris, se vocês desejarem a gente pode fazer mais uma, mais duas, mais três, não tem nenhum problema. Tá? Tem os nossos gafes, né? A gente vai... voltar. Mês que vem a gente já tem uma agenda com alguns convidados, mas a gente sempre pode encaixar uma live extra, né? Então, acho bem legal a gente trazer isso já para o mês que vem também. Ótimo, conta comigo. Obrigado mais uma vez pelo convite, me senti muito honrado de participar. Obrigado pela presença de todos, obrigado a todos. E, Roberta, obrigado. Obrigada, Caio. Eu sei como é que é essa semana, né, do dia 21 é sempre muito intensa para todo mundo. Claro que atrasos acontecem. Eu estava bem preocupada. Eu falei assim, gente, não vou desistir, não. Vamos fazer. A gente vai dar um jeito, vai ser legal. E eu te agradeço novamente por compartilhar
toda essa sua sapiência, né? O seu jeito de trazer a informação de uma maneira bacana, isso é importante, o carisma para as famílias é muito importante, né? Para a credibilidade. E a gente sabe que é feito também com dedicação, né? Pode ter certeza que a PABB está se esforçando, né, para fazer esse trabalho, estamos no trabalho remoto, desde o início, mas não paramos em nenhum momento, né? Continuamos com as lives nacionais. Desde abril, a gente está fazendo as lives aqui pelo nosso Facebook, criamos um Facebook que a gente não tinha, e continuamos todos os contatos, desde das entregas de cesta básica até os encaminhamentos, atendimento social também, à distância, através de WhatsApp, isso tudo a gente manteve, e assim como também o esporte manteve o trabalho com os atletas, né? Toda semana eles se encontram em grupo e tem as lives variadas aqui, né? Geralmente a primeira live a gente faz com um convidado à parte, a segunda com a capoterapia, trazendo o Michel, a terceira geralmente é o pessoal do esporte ou do lazer, e a última fica mais comigo, aí é algum tema ligado ao serviço social, mas a gente está firme e forte aqui, tá? Só lembrando aqui, a nutricionista é Daniele Mello, tá na divulgação aí no Facebook, e a gente também tá com o Instagram, tá? A gente pede para vocês também curtirem lá, participarem, para quem gostar de Instagram, não é todo mundo que usa, né? Que sabe usar ou consegue, né? Ele não está totalmente acessível ainda, mas o Facebook ainda é um pouco melhor para isso. Mas está feito o convite. Pessoal, muito boa noite e até a próxima. Até sexta-feira. Tchau, David. Tchau, Caio. Tchau, tchau. Beijo a todos. Obrigado pela presença.